Dons espirituais, entenda, pratique e edifique. Ele falou sobre os dons espirituais, que é a nossa série que estamos estudando e que hoje vai ser a segunda semana. Foi explicado pelo pastor Rubem também que falar sobre dons é um desafio, porque dons são fundamentos na vida da pessoa na igreja. Foi explicado que o dom é uma promessa, e se o dom é uma promessa, os dons existem, e existem desde o tempo da criação do mundo. Existe a possibilidade de um crente não ter dom? Não, isso também ele falou, porque os dons são oferecidos a todos, e todos nós temos dom. Deus deu um dom diferente para cada um de nós. Mas também nós não podemos escolher os nossos dons, porque os dons são dados por Deus, e Deus dá para você o dom que ele acha que deve dar. Há uma grande diferença entre dom e talento. Alguém sabe me explicar qual é a diferença entre o dom e o talento? O pastor falou aqui. Bem, é que o talento, você pode ser usado para você. Você pode ser usado em benefício próprio para fazer algo melhor para a sua vida. Enquanto o dom não. O dom você não pode usar para você. Você tem que usar ao seu semelhante. O dom foi algo maravilhoso que Deus colocou na nossa vida, onde nós podemos ajudar as pessoas que estão próximas de nós. Muitas das vezes as pessoas interpretam de uma forma diferente e querem se beneficiar com isso, mas isso é errado. Para finalizar o nosso resumo, ele falou que Jesus é a materialização da graça de Deus em nossa vida, e também que o dom do Espírito Santo é o selo de Deus na nossa vida. Para darmos continuidade ao estudo da nossa série, chamo o pastor Rubem. Obrigado, Domingos, muito bom. Fico feliz de ver esses homens. Alguns deles, não leve a mal o que eu vou dizer, às vezes davam um show no bar, né? Ou davam um show lá no mundão. E você sabe que é impossível alguém que não foi redimido viver a dinâmica de Deus através dos dons. É impossível. Porque nós só vamos receber esse nível de graça quando nós nos tornamos um novo homem. Estão ligados ou não? Sem que nos tornemos um novo homem, jamais você vai poder interagir com Deus nos propósitos dele sobre a terra. Vamos orar? Senhor, nós vamos agora ministrar a tua palavra. E queremos declarar que tu és soberano sobre as nossas vidas, sobre esse espaço, sobre esse lugar. Nós entregamos a ti, Senhor Deus, todo o nosso ser, toda a nossa existência, e que o Senhor fale conosco de um modo pessoal, se necessário nos confronta, se necessário nos dá esperança, se necessário, Senhor Deus, nos dá o teu conselho, a tua orientação, para que nós possamos sair daqui cheios de ti, para a glória do teu nome, onde quer que nós formos. Meu Deus, eu quero declarar nessa noite que eu não sou nada sem ti, que eu dependo do Senhor e que toda honra e glória a respeito da tua verdade aqui ministrada é somente tua. Eu quero pedir ao Senhor, meu Deus, que abra o nosso entendimento, que venhamos compreender a tua palavra, não permita que o inimigo roube aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Que hoje nós sejamos enriquecidos da tua verdade. Afasta de nós qualquer dispersão, Senhor. Que nós não sejamos roubados, pelo contrário. E nesse momento nossos ouvidos sejam fechados para a voz do velho homem ou para a voz do inimigo, mas que estejam abertos para ouvirem a tua voz. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vamos ler Hebreus 11, 3.
texto diz assim: pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Repita comigo: pela palavra de Deus. De modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Veja, nós estamos tentando compreender juntos como que Deus fez um plano para resgatar o homem, que é a história da salvação, que envolve a queda do homem, né? Aquele momento em que o Senhor nos reconcilia consigo mesmo. Isso foi uma iniciativa de Deus, né? Foi Ele quem nos reconciliou consigo mesmo. E para isso ele enviou o seu Filho para restaurar essa comunhão com a sua igreja. E, infelizmente, esses dias eu estava pensando quantas milhares de pessoas ainda não se reconciliaram com o seu Deus. Por mais que elas tenham ouvido, elas não entenderam ainda que o propósito de Deus é reconciliar o homem com Ele. É tê-lo como um filho, como um amigo. E isso, como eu disse, envolve a história da salvação, que descreve a criação, a queda e a redenção. A história da salvação tem esses três pilares: a queda, aliás, a criação, quando Deus criou o homem perfeito, o homem cai por conta do pecado. Então o Senhor cria um plano para restaurar a comunhão dele com o homem, e nós chamamos isso de redenção. O Domingos fez aí um resumo até aquele momento em que Paulo traz esse entendimento. O povo de Israel achava que o Messias viria apenas para eles e que os gentios estavam perdidos. E Paulo então recebe lá em Efésios 4, nós falamos sobre isso semana passada, Efésios 4, especialmente versículo 7 e o versículo 8, quando ele explica que houve uma mudança de paradigma, uma mudança de entendimento, porque ali passou-se a entender que a partir de Jesus, através do evangelho de Jesus, todos poderiam ser salvos. E não apenas aqueles que tinham a circuncisão. E Paulo passa a ensinar: a circuncisão agora não é mais no prepúcio do homem. A circuncisão agora é onde? No coração. É o nosso coração que tem que ser marcado com as marcas da cruz de Cristo, onde Ele nos resgatou. Então a mudança não é simplesmente de alguma forma na nossa parte física, ou até na estética física, como os judeus se dizia, né? Eles eram circuncidados. Quem não for circuncidado está fora. E Paulo diz agora: nossa circuncisão não é mais na carne, é no coração, é no espírito. Então hoje eu quero falar um pouco para vocês que os dons espirituais, eles não nasceram em Pentecoste, lá em Atos. Na verdade, todo esse processo de restauração tem a ver com trazer de volta aquilo que funcionava desde o princípio. Lá em Gênesis 1, diz que no princípio o que Deus fez? Deus criou os céus e a terra. Essa expressão no original, no hebraico, se refere ao cosmos. Naquele momento não tinha ainda uma palavra na língua que expressasse isso. E veja que Deus faz essa criação de uma forma muito organizada. Daí a gente derruba toda a ideia do evolucionismo, que é uma coisa que seria algo totalmente desorganizado. Explode alguma coisa, daquela explosão gera outra coisa, e da outra coisa começa a evoluir alguma coisa e chega em nós. É algo totalmente incompreensível. Não dá para compreender esse evolucionismo. Então veja, ele organiza lá no versículo 3 a 19, Gênesis 1,
ele depois passa a povoar a terra. Lá no versículo 20 a 26, ele fala sobre isso. Depois ele cria o ser humano. E, resumidamente, vocês podem ver isso lá em Gênesis 1, vocês conhecem isso. Então, o homem é criado como expressão máxima da criação. Salmo 8 diz que um pouco menor do que Deus nos fizeste, de glória e de honra nos coroaste. Então, o homem estava ali criado à imagem e semelhança de Deus. E quando Deus cria o homem, ele dá a este homem a autoridade sobre toda a criação. Ele diz que o homem iria fazer o quê, gente? Poderia dominar sobre toda a criação. Portanto, no meu entendimento, vocês que estudam mais, talvez me ajudem. Você acha que o homem iria naturalmente conseguir administrar o mundo todo com tantas leis, com tanta diversidade, com o seu próprio poder? Somente com o poder humano da terra? Então nós entendemos que naquele momento em que Deus confia ao homem toda a administração da terra, ele dá a ele 3 mandatos. Faça assim, 3 mandatos. 3 mandatos. Então, o primeiro mandato é o mandato cultural. Fala assim, mandato cultural. Depois o mandato social. Mandato social, o segundo. E o terceiro, o mandato espiritual. Se o homem conseguisse manter íntegros, intactos, esses 3 mandatos, ele certamente conseguiria dominar toda a terra de uma forma perfeita. Então, quando ele fala lá em Gênesis 1:26 e 1:28, ele usa a expressão, tenha ele domínio sobre toda a terra. Sujeitai-a, dominai-a. Né? Então, nesse momento, ele dá a responsabilidade ao homem de cuidar de tudo. Veja, gente, a sua casa é um lugar que Deus confiou a você. É o seu, entre aspas, paraíso. Mas tem alguns que dizem que paraíso parece mais que um inferno. Mas o propósito de Deus é que a sua casa fosse um paraíso. Para ser um paraíso, ele precisa estar no centro. Estão ligados? Não? Forte, né? Falar isso. Então, é meio difícil nós entendermos quando a gente fala assim, poxa, Deus me deu um mandato cultural, então eu posso fazer artes, eu posso cantar, fazer, me ajuda aí, quadros. O que mais? Fala aí para mim. O que é que quando a gente fala cultura, o que é que hoje comunica cultura na linguagem desse tempo que nós vivemos? Dança, carnaval, cultura. Não é verdade? O boi, cultura, isso é cultura, isso é coisa... Então é difícil você dizer, pô, Deus deu mandato cultural para o homem desse jeito aí, mas que história é essa? Eu acho que tem alguma coisa errada aí. Mas, gente, para Deus é cultura. É tudo aquilo que envolve o teu comportamento no lugar que você mora, onde você habita. O teu jeito de falar é uma cultura. O teu jeito de vestir é uma cultura. Vê o Domingos elegante, fica de pé, Domingos. Ele até coloca a barriga para dentro. Olha. Isso tem uma cultura nisso. Tem gente que tem inventado uma cultura aí de pintar a pele toda. Eu pergunto, isso glorifica a Deus? Preserva a criação? Agrada a Deus? Então, a maneira de nós nos divertirmos é cultura para Deus. Então, tudo aquilo que envolve o nosso comportamento deve refletir a glória de Deus. Ele deu esse mandato para Adão. Deus precisa ser glorificado como Criador naquilo que você faz, na sua cultura, no seu estilo de vida. O seu estilo de vida, o meu estilo de vida, precisa agradar o Senhor para que você possa cumprir o mandato cultural. O segundo mandato, o mandato social. Gênesis 1:28, ele diz também na parte A, sede fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra.
Então, o desejo de Deus era que através da nossa descendência, através da sua semente, você enchesse a terra da glória, da imagem de Deus, através dos seus filhos, através da sua descendência. O que nós vemos, infelizmente, é que isso não vem sendo cumprido em muitos de nós. Muitos dos nossos filhos se desviaram, se afastaram, quebraram a comunhão com o Pai. Então, essa cultura social de nós nos relacionarmos bem com Deus, um com o outro, com os nossos filhos, com as pessoas de fora, foi quebrada. O homem não reflete a glória de Deus mais nisso. Você imagina trazendo para os nossos dias os seus filhos, a sua obra, o seu trabalho, os seus relacionamentos refletem a glória de Deus, expressam a glória de Deus. Toda a nossa estrutura político-social, a economia, a política, reflete a glória de Deus. Sim ou não? Expressa a imagem de Deus na nossa política, vocês acham? Então, o pecado quebra também, né? Antes, os relacionamentos seriam perfeitos, seria natural um ajudar o outro, seria natural um auxiliar o outro, porque os dons que funcionavam naquele tempo, à medida que a população fosse crescendo, veja, nós não fomos criados independentes, nós somos criados interdependentes. É por isso que numa igreja, numa família, a sua esposa tem habilidade diferente da sua, você tem habilidade diferente da dela. Às vezes você recorre ao seu filho para resolver especialmente um problema eletrônico no celular e tal, porque ele tem habilidade diferente da sua. Então, nós deveríamos conviver sendo auxiliadores uns dos outros. E nisso, ao servir o outro, nós refletiríamos a glória de Deus. O terceiro mandato é o mandato espiritual. Então Deus pactuou com o homem que ele regesse toda a terra. E esse pacto estava ancorado, alicerçado numa coisa, na palavra de Deus. Para que os outros dois mandatos funcionassem, o mandato cultural e o mandato social, era importante que o mandato espiritual não fosse violado. Então, Satanás sabia disso. Vocês conhecem bem a história. Se ele rompesse o mandato espiritual, ele estragaria os outros dois. Estão ligados ou não? Faz sentido? Veja, naquele momento os dons funcionavam perfeitamente. Quando Deus dá a imagem, por isso que quando Deus dá a imagem dele, imagem e semelhança dele, ele dá habilidades para eles cuidarem da criação. Quando o pecado entra, essa imagem é deformada. E aqueles dons que deveriam ser para glorificar Deus, passam a glorificar quem? O próprio homem. Então veja, Gênesis 2,16 diz assim, Gênesis 2,16 diz, e ordenou o Senhor, Deus ao homem, dizendo, palavra, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Essa foi a palavra de Deus. Vocês podem se mover livremente. Cumpre um mandato cultural, um mandato social, procriem, encham a terra da minha glória, mas olhem, não chegue ali naquele lugar, porque se você ultrapassar esse limite, certamente você vai morrer. Então a palavra de Deus naquele momento foi um pacto. A palavra de Deus, queridos, era a matéria-prima de toda a criação. A palavra de Deus é o que trouxe sentido àquele mundo sem forma e vazio. Portanto, se a palavra de Deus fosse quebrada, a perfeição seria automaticamente quebrada. A perfeição seria violada, corrompida, como foi?
Então, tudo que era perfeito dependia de quê? Da obediência à palavra de Deus. Essa é a chave. Aí, como vocês sabem, os dons que eram perfeitos até um certo momento de toda a era da criação foi rompida naquele dia fatídico em que o inimigo seduz, engana e leva o homem a ouvir outra palavra e não mais a palavra do Criador. Nesse momento, os dons são violados. Então, veja, desde a criação, Deus concedeu os dons aos homens. Os homens não poderiam gerir o mundo sem os dons. Ele não cumpriria o propósito. Por isso que eu digo, você nunca poderá, ser humano algum, cumprir o propósito de Deus através dos dons, se não nascer de novo. Não tem como. Foi por isso que Jesus veio. Estão ligados? Isso é muito importante. Nós entendemos nessa questão dos dons. Nós sempre estamos habituados, essa é uma área que é negligenciada por aqueles que ensinam sobre dons. Eles se preocupam sempre em falar dos dons em si, como é que faz. Mas nós precisamos primeiro, a nossa primeira pilar é entenda. Jesus veio restaurar tudo aquilo. E a base dessa restauração, após você crer, é a obediência. O que manteria a preservação da pureza de tudo perfeito era a obediência à palavra. Então, naquele momento que entra o pecado, o estado da criação, da perfeição é quebrado. Isso significa que, amados, que quando você e eu não ouvimos a palavra de Deus, nós damos a ela descrédito. Quando você não ouve a palavra de Deus e ouve outra palavra, você está dizendo, essa palavra não é boa. Eu não quero obedecer essa palavra. E quando você faz isso, você quebra o estado de perfeição e de intimidade com Deus. Porque a gente vai cedendo ao pecado, desprezando. Primeira coisa que você vai fazer quando começa esse processo é desprezar a palavra do Criador. E ao desprezar a palavra do Criador, você abre espaço para ouvir outras vozes. Quando aconteceu aquilo, a pergunta é, e aí, pastor, o que se quebrou? Tá legal essa história, tá bonita e tudo, mas o que se quebrou? Primeira coisa que se quebrou, ou que se rompeu, a comunhão com Deus. Você pode prestar atenção que antes do pecado o homem refletia a imagem, a glória de Deus, a perfeição de Deus. Mas quando ele quebra o mandato espiritual, a perfeição nele estava manchada. Ele passou a conhecer coisas que, enquanto ele ouvia a palavra de Deus, ele não conhecia. E no momento em que cai a ficha maligna do capeta, e ali ele quebra, a palavra se cumpre, ele começa a morrer. A palavra de Deus vai sempre se cumprir, gente. Acreditando você ou não. Você sendo um ateu, uma toa, ou qualquer outra coisa, ela vai se cumprir. A palavra de Deus está totalmente acima do seu intelecto, daquilo que você acredita. Está completamente acima. No momento em que eles comeram do fruto que não deveria, naquele momento rompeu. Tanto é que eles viram que estavam nus. E aí o que o homem começa a fazer quando ele peca? A maioria, se não todos, faz o quê? Se esconde. Quando os caras param de vir para o amigo de fé, eu já fico com as minhas orelhas em pé. Orelha de jovem. Fica atento, né? Diga aí, rapaz, será que está tudo bem com aquele gente boa lá? Porque agora ele passa a fugir de Deus, ele quer se esconder. Porque Deus é luz. E quem está nas trevas não quer andar na luz. Ele começa a faltar o culto, coloca a culpa no transporte, coloca a culpa no trabalho, ou no cansaço. Ele é fera na desculpa. Tem algum fera na desculpa aí? Claro que não, né, gente? Tem não, aqui não tem. Então,
Depois ele começa a ter medo de Deus, porque ele sabe que ele está errado. Ele sabe que ele está errado. Ele sabe que ele está enganando a mulher dele, ele sabe que ele está enganando o patrão dele, ele sabe que ele está trapaceando, ele sabe que ele está vendo pornografia quando ele está sozinho. E Deus não se agrada disso, então ele rompe. E depois, aquele casal começa a acusar a Deus. Também aí tu me deu uma mulher, cara. A mulher que tu me deste, né, me enganou, e aí eu comi. E daqui a pouco um acusa o outro, acusa a serpente. Começa um processo de quebra dessa comunhão com Deus e de disputa, de brigas. Aquela mulher que era uma bênção que Adão recebeu, agora passa a ser um problema. Você sabe que quando Adão recebeu a mulher, ele citou um poema que chamam de, os estudiosos chamam de metrificado, que tem uma métrica musical, e ele... Põe aí para mim, por favor, eu acho que é 3:12, Gênesis 3:12. Então, quando você tem uma bênção, fica ligado no que eu vou dizer para você agora. Quando Deus te dá uma bênção, mas você permite que o pecado corrompa aquela bênção, ela se transforma numa maldição. Mas quando você vive uma maldição e você passa a obedecer, Deus pode transformar aquilo numa bênção. Tinha uma época que eu fui muito perseguido, especialmente na área profissional. E eu orava ao Senhor, baseado na palavra: Senhor, transforma o mal ou a maldição em bênção. Mas eu tinha que estar na luz, para que essa resposta pudesse vir. Então, quando Adão recebeu a mulher, foi uma festa. Agora ele está dizendo outra coisa, né? O pecado quebra toda essa intimidade, essa admiração, e passa a gerar uma disputa. E ele cantou essa canção para ela. Não é esse não. É mais na frente. Eu vou achar aqui o versículo. Já te dizer aqui. Eu vou seguir, eu vou já te dizer o versículo. Mais na frente eu vou citar aí. Então, naquele momento que o homem começa a morrer, morreu a confiança, o homem morre fisicamente, morre espiritualmente. Então, e quebra essa comunhão com Deus. A segunda coisa que quebrou foi a comunhão com o próximo. Como eu disse, nós poderíamos servir uns aos outros, sem dor, sem sofrimento, sem dizer, pô, o Jean está me explorando, pô, o Tiago, mano, pô, de novo o Tiago. Ele não teria isso. Porque era normal, era natural, um servia o outro. Sem disputa, o mandato social funcionaria perfeitamente. Então ele passou, o outro pensou a ser um estranho. Você vê, nós vivemos hoje, no tempo de hoje, um tempo de desconfiança, pastor Joás. É difícil confiar em alguém. Por causa da distância que nós temos de Deus. Sabia disso? Porque quando você realmente confia plenamente em Deus, você sabe que por mais que o cara te engane, o teu protetor, nós cantamos hoje aí, né, Salmo 91, né? Que o Senhor te protege. Nenhuma arma forjada. É uma verdade, é uma promessa. Mas quando nós estamos longe, nós perdemos essa proteção. Então antes os homens eram cooperadores, e agora eles passaram a disputar, um invejar o outro. Nasceu a inimizade, nasceu o ódio. Nasceu a desconfiança, a inveja. Lembra do Caim e Abel? Como é que aconteceu, os dois irmãos? Uma disputa tão grande que o ódio veio tão forte. E o Abel matou Caim, foi isso? Oi? Ah, tá. Então, beleza. Estão acordados, Tiago. Então aí nasceu essa oposição. Um contra o outro. Cheio de ódio, de egoísmo. Então, essa foi a segunda coisa que quebrou a comunhão com o próximo. Quebrou a comunhão com Deus, quebrou a comunhão com o próximo. E o terceiro, quebrou a comunhão com a criação. Veja, nós vamos já entender essa questão dos dons, sobre toda essa nova mecânica. Era, como eu disse, era natural a cooperação. Mas agora que a terra também estava amaldiçoada, Tiago, o cara tinha que ralar. Tinha que trabalhar mais. Sabe, tinha uma coisa que eu descobri,
eu imagino, que eu entendi. Hoje, por mais que você tenha dons, que você receba dons, você precisa desenvolver os seus dons. Adão, quando viu Eva, ele cantou logo uma música para ela. Ele não foi estudar música. Era da natureza louvar, adorar a Deus. Mas aí o Jean, para tocar, ele tem que ensaiar, né? Tem que saber qual é o acorde certo, qual é o ritmo, como é que isso tudo vai se envolver. Ainda que tenha dons, mas você tem uma natureza, a natureza deformada, a natureza corrompida. Então, quebrou a comunhão também com a criação. E agora a nossa tarefa ficou mais difícil, mais pesada, mais dolorosa. E aí o homem passou a conhecer a morte, a dor, o sofrimento. Tudo isso passou a fazer parte da vida do homem. E aí, queridos, como Paulo disse, nós estávamos onde? Mortos nos nossos delitos de pecado. Nós estávamos mortos. Então você jamais poderia, após o pecado, exercer o poder dos dons. De forma alguma. E aí, o que aconteceu então com os dons entregue ao ser humano? Beleza, agora estragou tudo. Os dons que eram espirituais e naturais, o que era um dom espiritual, gente boa? Era que tudo aquilo que Deus deu de poder para o homem voltava para Deus em forma de glória. Deus era glorificado com aquelas habilidades. Tanto é que Deus vinha todo dia se relacionar com o homem, ter comunhão com o homem. Naturalmente, o homem não precisava de muito esforço, porque tudo funcionava bem, até a terra ajudava. E agora ele precisaria se esforçar mais e ter dores. Então, aquilo que deveria voltar para Deus, o homem desvia para si mesmo. Né? Ao invés de voltar para Deus, voltar para o próprio homem. Vamos exemplificar essa questão da música. Né? Como eu disse, esse dom de música não tem na descrição de Paulo. Mas uma dúvida que é um dom de Deus. Porque quando Paulo fala das listas, nós vamos falar sobre isso semana que vem, é que eu vou entrar de fato no produto, nos dons. Ele dá ali exemplos. Mas você sabe que no céu uma das coisas mais maravilhosas é o louvor. Salmo 98 diz que os rios batem palmas e juntos cantem de júbilo todos os montes, na presença do Criador, porque Ele vem julgar a terra. Então a natureza celebrava diante de Deus. Após o pecado, a música, que era algo totalmente voltado para a glória de Deus, passa a se voltar para a glória de quem? Do homem. Ou seja, o dom que deveria voltar para Deus é lançado sobre o homem. Muitas pessoas se preparam para tocar, cantar nas igrejas, nos shows por aí. Eles estão preocupados assim, eu vou cantar em tal lugar, na minha banda em tal lugar. E eu vou me preparar porque o pessoal tem que gostar. O pensamento não é como que eu vou glorificar o meu Deus com o meu instrumento. Como que eu vou adorar e devolver ao Senhor a glória desse dom através do meu canto. Então o homem começa a usurpar o lugar de Deus. Veja, a música foi criada por Deus e para Deus. Então o homem com o pecado, ele pega a capacidade que foi dada, agora como um talento, porque é para a glória dele. Só passa a ser um dom espiritual quando é para a glória de Deus. Estão ligados ou não? É importante entender isso. Então o homem pecaminoso usurpa o lugar de Deus, igual como fez Satanás lá no céu. Nesse caso, então, a naturalidade, aquilo que era natural, foi afetado. Era natural louvar, era natural cantar.
Gênesis 2, 23. Gênesis 2, 23. É o texto que Adão canta para Eva quando ele a vê pela primeira vez. Veja, esse negócio do pecado e a música é tão interessante que valeria a pena se aprofundar nesse assunto. Aí ele canta essa música: esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se a varoa, porquanto do varão foi tomada. O que ele está dizendo é que você é minha, eu sou o seu, nós somos um. Deus nos fez um. Ele faz daquilo um poema. E ele canta para ela um poema cantado. Agora você pega e diz assim: eu vou chamar agora aqui o Raimundo para cantar. Te garante, Raimundo? Não, tem que ensaiar, tem que preparar, que não é mais natural. Adorar. Estão ligados? Não é. Inclusive, se alguns cantarem, os irmãos vão embora. E aí o cara nem ensaia, né? Nem tenta. Então, nós vimos aí que o dom que era espiritual se tornou carnal. E Paulo explica isso aqui tudo. Se você for ler os escritos de Paulo, você vai ver que ele explica tudo isso. Miserável homem que sou. Então o pecado anula a espiritualidade dos dons. O sentido dos dons, que era naturalmente, sem esforço zero, adorar o Senhor, glorificar o Senhor. Veja então, querido, como é importante a gente entender essa questão dos dons. Quando Deus percebeu todo esse estrago, se você for ver lá, quando Abel é morto, passam-se algumas, talvez centenas de anos, e Deus resolve criar. Gênesis 3,15 diz que o descendente da mulher pisaria na cabeça da serpente e ela feriria o calcanhar. Ou seja, assim como Satanás levou o homem à queda através da mulher viria a semente que destruiria a serpente. Estão ligados? Então, depois o Senhor começa em Sete a construir uma nova geração que temesse a Ele, que obedecesse a sua palavra, e os dons começam a ser restaurados. Então o mandato espiritual era a base. O plano, portanto, era enviar um filho da mulher, Jesus, não gerado pelo homem, que destruiria a serpente e restauraria novamente os dons em função do relacionamento com Deus. E para finalizar, os dons espirituais no Antigo Testamento, ele funcionava assim. Os profetas eram capacitados por Deus para, através da palavra, comunicar a mensagem de Deus. E antes Deus falava direto com o homem. Agora ele falava através dos profetas. Era uma das formas, né? E alguns desses profetas realizavam curas, milagres. Eles tinham sabedoria, conhecimento. Eles tinham um espírito específico sobre ele. Lembra que nós falamos isso lá na semana passada? E as profecias passaram a ser em duas formas. As profecias predicativas e as profecias preditivas. A maioria das predicativas, que eram a pregação mesmo, de anunciar a lei de Deus, a verdade de Deus, para o povo de Israel, pedindo a eles que se arrependessem, que voltassem a Deus, que se arrependessem e tomassem o caminho da obediência. Os estudiosos dizem que essas profecias predicativas ocupam cerca de 90%, 95% de toda a palavra do Antigo Testamento, de Josué, reis, profetas maiores, profetas menores, exceto Ruth. E ali era uma mensagem de arrependimento. E as profecias preditivas, ou seja, que previam o futuro, profetizavam aquilo que iria acontecer lá na frente, lá adiante. Cerca de 5% dos profetas
traziam mensagens preditivas e eram messiânicas, falando de Jesus. Isaías foi o profeta que mais falou, o profeta messiânico. Então, Joel 12, 28, pode colocar aí, falam dessa promessa. Veja que houve toda uma destruição, né? Como nós vimos lá, a criação, a queda e a redenção. A história da salvação tem esses três pilares: criação, queda e redenção. Então há um preparo, que aí a gente diz que é o plano perfeito de Deus. Eu acho isso fantástico. Maravilhoso esse entendimento. Joel 12, 28 diz: acontecerá depois que derramarei o meu, o quê? Espírito com maiúsculo, E maiúsculo, sobre, vamos ler juntos? De novo. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão. Vossos jovens terão visões. Pode ir. Vai para Atos agora, para a gente ser mais rápido. 2, 16 a 21. Essa é a conclusão. Eu quero mostrar para vocês que se Jesus não tivesse cumprido os dons, não poderia ser restaurado para todos. Teriam ações específicas, esporádicas. Específicas e esporádicas. Olha aí, Pedro explica. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Acabamos de ler Joel, né? E aí o que ele fala aí? Pode passar. E acontecerá, vamos ler junto? Nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões. E sonharão vossos velhos. Passa até o 21. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas. E profetizarão. Pode passar. Prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra. Sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Glória a Deus. Então, a volta de Jesus, ele veio à terra, e aí Paulo explica, Efésios, nosso texto da semana passada, Efésios 4, coloca aí, Efésios 4, 7 e 8. E aí Paulo explica o texto que está lá no Salmo 68, 18. Olha o que ele diz assim: e a graça foi concedida a cada um de nós, e não a alguns, segundo a proporção do dom de Cristo. O dom de Cristo é o Espírito Santo, que é dado àquele que crê. Dom e dons são coisas diferentes. Dom no singular e dons no plural. Jesus é o dom de Deus para nós. O Espírito Santo é o dom. Jesus, né, é o dom. Deus nos manda. Jesus, que é o dom. Ele morre, entrega a sua vida e ele recebe poder na terra e nos céus. E ele prometeu que enviaria o quê? O Consolador, que é o dom do Espírito. Você será salvo. E o Espírito nos dá os dons. Que é através dele que nós expressamos a glória de Deus na igreja. Por isso que o dom não é para você. O dom é para servir o outro. Estão ligados? Deu para entender? Deu para entender? Senão eu chamo Mesquita para explicar. Então veja, quando ele diz assim, por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro. Quem era o cativeiro? O pecado.
E aí ele concedeu os dons aos homens. Então, quando ele triunfa na cruz, ele mata a morte. A morte não conseguiu prender. Ele sepulta a sepultura. E ele leva cativo o pecado, porque o pecado não venceu ele. Venceu Adão e Eva. Por isso que Paulo diz, Jesus é o segundo Adão. Estão ligados ou não? Jesus é o segundo Adão. O que não falhou. O primeiro falhou. E ele se torna, então, o meio pelo qual o homem pode se reconciliar com Deus e restaurar os dons espirituais. Faz sentido para você? Então, um aplauso, Senhor. Foi Ele que fez. Primeiro aos Coríntios 15, 54 a 58. Eu quero concluir lendo esse texto. Quando Jesus destrói os seus inimigos na cruz, ele vence de uma vez só o mundo, o sistema, a cultura. Ele vence a carne, porque ele nega a si mesmo. E ele vence o diabo, que é a serpente. Estão ligados ou não? Isso era bom anotar, viu? Pode não sair de novo. Então, 1 Coríntios 15, 54 a 58, vamos ler junto. Vocês estão bons na leitura. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra. Tragada foi a morte pela vitória. Olha aí, passa. A tua vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Aqui conclui a restauração dos dons. Por isso que eu volto a repetir, não tem como qualquer cidadão usar os dons espirituais se ele não nascer de novo. É impossível isso. Lembra daquele mágico lá no Atos? Que começou a expulsar o demônio em nome de Jesus, imitando os discípulos. E aí o demônio falou para ele assim, Paulo e Silas eu conheço, mas você não. E botou o caboclo para correr. Né? Naquela mulher que Satanás usava. Depois ela foi liberta. Né? Então, queridos, você só pode restaurar os seus dons, a sua profunda comunhão com Deus, através do arrependimento e da confissão de seus pecados. Você precisa reconhecer que você está morto nos seus delitos e pecados. Não estou falando isso aqui para intimidar você. Isso é uma verdade. Homens e mulheres, o ser humano, enquanto não se reconciliar com Cristo, entregar sua vida a Ele, está morto, igual Adão e Eva ficaram quando romperam. Nós recebemos isso como uma herança, e Jesus veio para quebrar isso. Jesus veio para desfazer as obras das trevas. Por isso que ele diz, eu tenho vida e vida abundante. Eu trago vida, eu vim trazer vida. Então, somente, querido, através dessa entrega verdadeira, que a graça, o chariz de Deus, vai agir lá no seu interior, no seu espírito. O que nasce de novo, o que é recriado, é o espírito. Você é recriado no espírito. Ele diz que vem habitar em você. É por isso, querido, que quando nós fazemos apelo, nós sempre pedimos que a igreja ore. Porque se o homem não se convencer de que ele é um pecador, ele não vai receber o dom do Espírito. Ele crê em Jesus, ele recebe o dom do Espírito, que é o selo. E só depois ele recebe os dons do Espírito. Ele precisa crer.
Para crer, ele tem que se arrepender. E então ele passa a ser útil ao corpo. Passamos a ser um corpo, que é o corpo de Cristo. Se nós somos um corpo, nós seguimos o quê? O cabeça, que é Cristo. Estão ligados? Entenderam isso? Então hoje nós compreendemos como que aconteceu a quebra dos mandatos, os 3 mandatos. Quando ele quebra o mandato espiritual, os outros vêm por tabela caindo. Os dons eram distribuídos no Antigo Testamento esporádica e especificamente para um propósito específico de Deus. Depois os dons são restaurados aos poucos através dos profetas. Depois Joel profetiza que chegaria um tempo que até os jovens, como eu, profetizarão. E os velhos, como Jean, terão visões e sonhos. Não sei se ele está tendo, estou brincando. Isso está acontecendo. Porque o Espírito foi derramado sobre a terra. Agora, é preciso crer. Baixe sua cabeça, eu quero orar por você agora. Alguém aqui nessa noite que entendeu a verdade de Deus e compreendeu que ele é um morto nos seus delitos e pecados. E também compreendeu que Jesus veio para restaurar essa comunhão dele com Deus e torná-lo de novo um ser reconciliado com o Criador. Para que através dessa obra de Cristo na cruz, ao crer nele, esse homem e essa mulher se torne novamente um filho. E ao se tornar um filho, ele se torna cordeiro com Cristo. Alguém aqui nessa noite que entendeu a palavra do Senhor. E até hoje, mesmo estando na igreja, ainda não entregou a sua vida a Jesus. Eu quero convidar você nessa noite a tomar essa decisão. Alguém, se houver, levante sua mão. Você vai estar dizendo, eu quero me reconciliar e me tornar um novo homem. Amém? Eu quero aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador. Há mais alguém? Levante sua mão se houver alguém aqui. Amém. Alguém que está afastado do Evangelho. Você está vivendo do seu jeito. A sua cultura é a cultura do mundo. Seus relacionamentos sociais são egoístas. A sua vida espiritual é falsa. Mas hoje você quer se reconciliar com o Senhor. Você já entregou a vida a Ele em outro momento. Mas se afastou. E passou a viver da sua maneira. E você entendeu hoje a verdade de Deus. Você quer hoje se voltar para Ele. Há alguém aqui que quer se reconciliar com Deus. E retomar a caminhada da fé. Levante sua mão. Eu quero orar com você. Amém? Mais alguém? Alguém que quer se reconciliar com Deus? Todos vocês que levantaram a mão, peço que fique de pé. Eu quero orar por vocês agora. Fique de pé. Os demais continuam sentados, de olhos fechados. Senhor, aqui estão os teus filhos. A sua palavra foi pregada com o teu poder, com a tua autoridade, com a tua unção. E eles entenderam que precisam de um recomeço contigo, de ter o Senhor no centro de suas vidas, para que eles recebam de fato e de verdade o dom do Espírito e se tornem teus filhos. Então escreve, Senhor, o nome deles no teu livro, no livro da vida, e que eles se tornem, Senhor Deus, nossos irmãos, nosso irmão mais velho, primogênito entre muitos irmãos, Jesus de Nazaré, que nos adotou como irmãos, o Senhor nos adotou como filhos, que agora, Senhor Deus, esses homens tenham a tua direção, o teu conselho, a tua companhia, e que eles andem na tua luz, debaixo da tua vontade. Eu os abençoo e te peço, guarda-os do maligno, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe, meus amados. Glória a Deus. Glória a Deus.